cátedra veio na linha de preencher um dos problemas que a gente passou a identificar, que é a falta de economistas que estejam, desde o momento que ingressa na universidade, pensando no tema da economia. Não só os economistas, mas os advogados, ou seja, um conjunto de profissionais que teriam que aportar conhecimentos sobre o tema. E a cátedra, então, pretende ajudar a começar a preencher este vazio, esta lacuna de informação, de preenchimento, de formação dentro do Brasil. Na aula passada a gente viu que nem sempre uma política que parece legal como política ambiental é a forma mais eficiente de fazer a política ambiental. Então eu queria retomar só alguns pontos que ficaram, colocar algumas questões que ficaram e que são importantes, são mais questões do que propriamente respostas, coisas para a gente pensar quando a gente estiver pensando em questões de política ambiental. Primeiro que a gente viu que tem diferença entre material, quer dizer, quando a gente vai falar, por exemplo, em resíduo sólido de embalagem, a gente vai ver que algumas embalagens, como lata de alumínio, têm uma porcentagem de recuperação via mercado extremamente elevada. E outras têm uma porcentagem de recuperação muito menor. No Brasil funciona muito bem via mercado a reciclagem de lata de alumínio, funciona relativamente bem reciclagem de PET, por incrível que pareça, mas não necessariamente de outros tipos de plástico. E funciona dentro de certos limites recuperar a recuperação e a logística reversa de papelão, mas com limites. Agora, a primeira pergunta é uma pergunta que eu faço para vocês, para ver se só para a gente colocar para debate, para a gente começar a pensar um pouco como é que a gente pensa a política pública em termos de ambientais. Numa situação como essa, que a gente vai discutir, por exemplo, embalagens. A política pública, e vamos pensar aqui em embalagens não perigosas, tá certo? Não vamos pensar aqui naquelas situações que a gente tem, como do óleo combustível, óleo lubrificante usado, que realmente tem um impacto ambiental muito forte. A política pública deve ter como foco estimular a ampliação da recuperação de materiais com baixa taxa de recuperação, como, por exemplo, algumas categorias de plástico, vidro a partir de uma certa distância, ou deve estimular o uso de materiais com alta taxa de recuperação em detrimento daqueles com baixa taxa de recuperação. Na verdade, a política pública não deve fazer nenhum nem outro. O que a política pública tem que fazer é ela tentar estimar o custo do impacto ambiental da deposição inadequada de um determinado material, e já respondendo a segunda pergunta, quer dizer, o impacto ambiental do descarte inadequado de diferentes tipos de embalagem, alumínio, plástico, vidro, papel e papelão é o mesmo? Vamos supor que a gente consiga quantificar quanto custa o descarte inadequado de 1 kg de papel e papelão, 1 kg de alumínio, 1 kg de plástico, de cada categoria de plástico, tá certo? A hora que a gente faz isso, se a gente conseguir onerar o descarte inadequado ou acima de um limite desejado desses produtos por esse valor, que é o custo ambiental de cada quilo, automaticamente o mercado vai decidir qual é a melhor forma de resolver o problema. Ou seja, o mercado vai decidir de forma eficiente se é melhor utilizar mais material que tem alta taxa de reciclabilidade via mercado ou se é melhor recuperar mais de forma onerosa produtos que têm, materiais que têm baixa taxa de reciclabilidade. Ok? Isso é uma questão muito importante. A cabeça de economista é essa. Em alguns casos, volto a falar, não aqueles que têm resíduos perigosos que eu tenho que realmente botar um limite. Mas se eu quero reduzir o encaminhamento para aterro sanitário, ou pior ainda, para lixão de alguns materiais, a melhor forma de fazer é precificar isso de forma adequada e deixar o mercado resolver. Tá certo? É um pouco essa é um pouco... Pessoal, não é por acaso que eu comecei o curso dizendo para vocês como é que economista pensa questões ambientais, tá certo? É um pouco essa cabeça que a gente tem que ter, ou então
assim, se é para ter um economista envolvido, é um pouco essa cabeça que tem que ter. Se você quiser simplesmente botar, ó, tem que recuperar e pronto, acabou, em alguns casos, como eu falei na aula passada, em alguns casos pode ser que comando e controle seja necessário. Em outros casos, deixa o mercado funcionar, quantifica, precifica e deixa o mercado funcionar. Então você pode trabalhar via outros instrumentos, né? Por exemplo, padrões, por exemplo. Então, por exemplo, PET. Tem várias cores, isso limita o mercado. Tá. Então, de repente, se a gente tivesse pudesse normatizar, só pode PET em color, provavelmente você teria mais mercado para isso. É um outro instrumento. É possível. É um instrumento de comando e controle. Aí precisa avaliar custo-benefício dessa opção também, tá certo? De novo, eu não sei se é necessário para algum tipo de produto eu ter uma garrafa PET mais escura ou não. Eu não sei, não entendo do assunto, eu não sei. Se for, eu estou colocando uma restrição, não necessariamente que é a melhor. Tá certo? Eu acho que é um pouco isso. Coloca lá o preço e deixa o mercado resolver. Tá certo? Aqui no Brasil, muitas vezes, a gente vem com pacotes prontos. Tá certo? Então, a gente fala logística reversa quando a gente quer reduzir a deposição inadequada de, não importa, embalagens. O que está na lei de resíduos sólidos do Brasil é que você deve estimular um sistema de logística reversa que passa por cooperativas de catadores. Essa é a ideia que está na lei dos resíduos sólidos. Agora, no fundo, eu estou misturando dois objetivos. Eu estou misturando o objetivo de reduzir a deposição inadequada de resíduos sólidos com o objetivo social de dar emprego para pessoas que hoje são catadores. Tá certo? Aí é uma questão muito importante. Não necessariamente juntar os dois é a melhor forma de resolver as questões. Tá certo? Esse é um ponto importante. E aqui no Brasil, a gente, de novo, na ideia da na Política Nacional de Resíduos Sólidos, se colocou que a logística reversa é a melhor forma de tratar com resíduos sólidos. Só que vários países tratam de outra forma. Países desenvolvidos, principalmente, utilizam muito a incineração. Eles usam para gerar energia, inclusive. Você queima os resíduos sólidos, se gera energia. Isso é uma fonte de energia, isso é utilizado para produzir eletricidade, por exemplo. Tá certo? Ao mesmo tempo, eles tomam muito cuidado, botam filtros para você não mandar partículas perigosas para o ar. Aqui no Brasil veio a coisa meio pronta. Aqui no Brasil chegou o seguinte, olha, a política de logística reversa, ela vem como um pacote fechado e ela vem, primeiro, quero estimular a logística reversa, eu não quero evitar a deposição inadequada de resíduos. E segundo, ela ainda veio junto com as cooperativas de catadores. E eu juntei as duas coisas. A hora que eu botei a cooperativa de catador no meio, automaticamente eu estou meio descartando a possibilidade de incineração ou de aproveitamento energético, que é uma palavra mais bonita, dos resíduos. Tá certo? Porque aí não faz sentido ter uma cooperativa de catador para separar e triar. Ao mesmo tempo, é óbvio que eu tenho um problema social na questão das cooperativas de catadores. Existem algumas pessoas que são catadores que não se adequam a outras funções no mercado do trabalho. Mas, de novo, a coisa veio meio junto e não necessariamente quando você junta dois objetivos de políticas no mesmo pacote, isso é a forma mais eficiente de resolver os problemas. Tá certo? Talvez a gente conseguisse, com um custo menor, ter resultados melhores em termos de reduzir a deposição de resíduos sólidos e, eventualmente, ter uma política social para as pessoas que hoje são catadores. Não estou dizendo que tem ou não tem. Eu só estou dizendo que aqui no Brasil vem muito pacotes fechados. Eu acho que talvez isso tenha a ver com aquela história do tripé da sustentabilidade, né? Que todo mundo fica lá, produtividade social e ambiental, e todo mundo tenta resolver as coisas tendo em vista esses três objetivos, sendo que não necessariamente uma solução imediata, conjunta para os três, talvez seja o melhor, né? Isso, é isso. É a mesma coisa, a gente quando assumiu como compromisso de redução das metas de emissão de CO2, um dos itens que entrou é que a gente quer recuperar 12 milhões de hectares de matas no Brasil. Tá certo? Nada contra recuperar 12 milhões de hectares de mata.
mas ninguém discutiu se essa era a melhor forma de reduzir as emissões de carbono. Será que tem forma mais eficiente de reduzir a emissão de carbono no Brasil? Tá certo? E ao mesmo tempo, a hora que eu faço isso, eu não estou assumindo um compromisso. Eu estou com duas metas que, na verdade, têm o mesmo objetivo. Pode ser até que ela tenha uma função em si, a recuperação dos 12 milhões de hectares de matas, mas não necessariamente ela tem. E mais ainda, veio junto com a ideia de que eu tenho que recuperar as matas de forma que eu possa fazer uma exploração sustentável daquelas matas, o que parece muito legal, tá certo? Mas se o objetivo é sequestrar CO2, eu não necessariamente preciso ter uma floresta que eu faço lá uma exploração sustentável de madeira. Eu posso deixar lá crescer mato, ele absorve CO2 do mesmo jeito. O custo é muito menor e o impacto ambiental também pode ser menor. O que eu estou falando assim não é por maldade, pessoal. É que às vezes a gente coloca o objetivo de recuperar 12 milhões de florestas e aí falta dinheiro, a gente não faz, não cumpre o objetivo. Fala, como não cumpri esse, eu não vou cumprir a meta de emissão. Como não cumpri a meta de emissão, tá certo? Eu complico o atingimento de uma determinada meta. Tem que avaliar custo-benefício de diferentes alternativas, tá certo? O que você vê em outros países, principalmente os países envolvidos, é muito aproveitamento energético de resíduos sólidos, tá certo? Talvez seja uma opção, tá certo? Precisa avaliar, precisa fazer conta. Nesse caso nem é tão difícil de fazer conta. Nesse caso específico não é tão difícil de fazer conta para saber se é uma opção melhor do que outras opções. Na hora de fazer essa conta, você tem que colocar um preço no benefício social disso para poder comparar? Você vai ter que pensar o que você vai fazer, quanto vai custar para você também gerar emprego para as pessoas que hoje são catadores. Tá certo? Ou tendo em vista que isso é um dos objetivos também que você tem. Ao mesmo tempo, assim, vamos ser bem claros, assim, à medida que um país enriquece, que a população, o catador deixa de ser uma alternativa atrativa de emprego. Tudo bem, aí você tem que entrar naquela coisa brasileira de custo de capital e custo do trabalho. O custo do trabalho do catador é baixo, o custo do capital é alto no Brasil e máquina de triagem talvez não vale a pena. Mas o grande problema é esse, pessoal, vem pacote pronto. Não é, a minha questão, eu não estou dizendo se é alguém, eu não fiz a conta, tá? Eu não fiz a conta, mas é uma coisa interessante para se fazer, tá certo? Mesmo se você for destinar para aproveitamento energético, você precisa do catador, você precisa tirar não precisa da triagem. Talvez você até precise da triagem, porque você não vai pôr todo tipo de produtos tudo junto. Olha, o fato de você destinar para reciclagem ou para aproveitamento energético talvez não faça muita diferença. Acho que o grau para você fazer reciclagem, você tem que separar, por exemplo, por tipo de plástico, entendeu? Isso você não precisa para reaproveitamento energético. Você deixa, vai tudo para lá, é plástico, papel, vai tudo junto, tá certo? O que você vai tirar talvez é vidro, metal que não queima, tá certo? Você vai tirar coisas que não... Você vai economizar coisas da triagem. Você vai economizar muito na triagem. Catadores. Dos catadores também, porque o catador, a função deles é essencialmente... bom, tudo bem. A gente chama de cooperativa de catador, mas as cooperativas de catador, a principal função deles no processo de logística reversa é a triagem, mais do que a coleta. A coleta, essa é uma coisa interessante. Quando você vai coletar, pelo menos embalagens, por exemplo, a coleta é feita pela coleta seletiva ou por PDVs, tá certo? E aí, os catadores não têm tanta função assim os catadores são selecionadores, é verdade, o nome está mal. No Brasil, pelo menos, são. No Brasil, pelo menos, tem aquele catador que é aquele cara que fica na rua com a carrocinha e fica pegando... Não é desses caras que estamos falando. Não é desses caras que nós estamos falando, é principalmente dos caras que são selecionadores. Acho que é principalmente isso. Ainda assim, você poderia, por exemplo, em vez de ter lá um catador que passa... Aí, pessoal, esse que fica na rua catando com o carrinho, catando papelão, etc e tal, esse daí normalmente ele está funcionando via mercado. Ele consegue juntar lá uma carrocinha cheia de papelão, que é o que mais... Dá uma olhadinha para dentro
Pode ser, e ele vende aquilo e ele vende... Ah, mas o comprador dele sabe se ele molhou, de baixo preço, essas coisas. Pessoal, vocês acham que o mercado não funciona? O mercado funciona, tá? É inacreditável. Se o cara bota mole o papelão, com certeza o cara vai pagar menos para ele, porque o papelão veio molhado. Abi, nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos fala de embalagens, os vários tipos de embalagem. Isso. O que a gente está conversando aqui, as questões que cada tipo de embalagem enfrenta para fazer a sua logística reversa, seu esquema é diferente. Tem uns que estão no mercado, outros Isso, não. exatamente. Faz sentido tratar tudo junto? Ou era melhor fazer um acordo setorial para cada... Eu acho que isso seria... aí varia muito. Eu vou dar um exemplo só. O pessoal de embalagem, quando começou a discutir o acordo setorial da logística reversa, o pessoal de vidro ficou fora. Por quê? Porque o pessoal de vidro tem aquele problema que eu falei na semana passada. Eles têm aquele raio que eles conseguem chegar no mercado, o custo além daquele raio é muito alto. Então, para eles assumir compromisso só via vidro, de trazer aquele vidro até o local de reciclagem, seria muito caro. Então, o pessoal de vidro estava sugerindo que se criasse uma entidade gestora nacional que trabalhasse com todos os resíduos sólidos. O pessoal dos outros materiais queria uma coisa que fosse mais via mercado, porque o custo para eles era menor de fazê-lo. Então, assim, quando você vai discutir com os setores, cada um vai querer puxar a brasa para a sua sardinha. Alguém já puxou brasa para alguma sardinha aqui? Uma coisa, tá, eu não consigo nem entender, mas bom, tudo bem. Alguém já comeu sardinha na brasa, assim, junto com outras pessoas em volta? Então ficou nesse... Então é um pouco complicado. Eu volto a falar, eu defendo, assim, se você quiser dizer qual é o jeito mais eficiente de resolver o problema, é aquilo que eu falei na aula passada. Você estabelece uma meta de redução do que você quer que tenha de deposição de resíduos no lixo, tá certo? Que vai parar no lixo, e você estabelece um tributo ou uma multa acima naquilo que exceder esse montante. De preferência calibrado segundo o custo ambiental da deposição inadequada de vidro, plástico, não sei o quê. E aí vai que o do vidro é mais baixo, não sei se é ou não. Mas ninguém não discutiu isso, tá certo? A hora que você faz isso, o mercado resolve. O que provavelmente acontece via mercado é que se, sei lá, em Brasília, trazer vidro de Brasília, tirar vidro de Brasília é muito caro, o pessoal vai começar a vender coisa em Brasília sem vidro. E vai vender com vidro em São Paulo, onde o custo de recuperação do vidro é menor. Entendeu? O mercado se ajusta. É mais ou menos isso que tem no Plano Nacional, no acordo setorial. Uma meta volumétrica para deposição em aterro e, se não cumprir, multa. Mas deixa o mercado... Então, desse ponto de vista, deixa as associações se virarem. Para ver como que vai resolver. No fundo é isso. Funciona melhor do que aquela ideia do crédito presumido que a gente discutiu. O complemento dessa matéria de hoje do Bom Dia Brasil foi mostrar a condição de muitas cidades brasileiras, e eles não falaram um número, mas vários, principalmente as capitais, com uma dívida de mais de 10 bilhões de reais por não pagar o serviço de deposição do lixo. Aí é calote. E depositando em lixões, né? Não é nem em aterro. Bom, vamos lá. A gente já falou. Bom, e finalmente, se vocês quiserem falar daquelas propostas que eu apresentei na aula passada, para mim aquela que faz mais sentido de todas é aquela ideia da visible fee. Fala assim, se eu estou impondo custo, aqui é principalmente para aquela logística reversa que é onerosa, tipo eletroeletrônicos, óleo combustível, óleo lubrificante. Aquela ideia fala assim, eu estou impondo para a indústria um custo para cuidar da logística reversa, tá certo? Que pelo menos esse custo não chegue no consumidor final multiplicado e tributado. Essa ideia eu acho interessante.
ele é interessante, inclusive, para dar transparência de quanto custa a logística reversa. As pessoas têm que saber que que se elas querem ter uma deposição adequada de resíduos, isso tem um custo para elas. Eu acho que esse é um ponto interessante. O único ponto a única questão nesse caso é saber se operacionalmente é muito complexo ou não. Aí a grande questão não é a medida em si. Eu não sei se você se lembra qual é a ideia. A ideia era de botar lá o valor que eu vou ter, que a indústria paga para a logística reversa, você chegar até o consumidor final sem ser tributado e, de preferência, sem ser base de margem de comercialização. Para fazer isto, tem um problema operacional, ele vai ter que entrar na nota fiscal em cada etapa, mas acho que hoje no Brasil não deve ser tão complicado assim. A gente já tem um modelo de nota fiscal eletrônica bastante avançado, não deve ser algo tão complicado assim de incluir nos sistemas. Tá certo? Na hora que eu ponho no preço e sai da indústria, a tendência, como eu aumentei o custo para o comerciante, e isso não vem de forma discriminada, a tendência é o comerciante botar uma margem em cima desse custo e repassar para frente. Mas isso não se resolve via o modelo de débito e crédito. Não se resolve. Isso não se resolve. Poderia se resolver se o comerciante entendesse que não tem que botar margem em cima desse valor. Isso é. Aí sim. Nessa hipótese, do comerciante Nessa não hipótese. botar margem, Aí resolveria. Mas aí, resolveria. para funcionar isso, você precisaria deixar ele... Aí funcionaria. Mas ele precisaria estar explícito sobre qual é, e o comerciante... No fundo, é basicamente o mesmo modelo que a gente está propondo aqui. Dele não... esse valor tem que estar explícito em cada uma das etapas e ele ser repassado em termos nominais, etapa a etapa. A hora que eu não ensino margem sobre esse valor, eu não tenho... Aí depende muito. Se eu tiver tributo cumulativo, tem um problema. Se eu tiver tributo não cumulativo, em princípio, resolveria. Num sistema de IVA ideal, desde que você conseguisse separar em cada etapa qual é esse valor, não teria... Mas isso é a mesma coisa que a gente está propondo, no fundo, só que aqui está explicitando e lá não... Se o IVA não funciona direitinho, então faz o visible fee e Isso. você vai ter um resultado equivalente. É que não é só o IVA funcionar, é o IVA funcionar e você não incluir esse custo, ele não aplicar uma margem em cima desse custo. São duas coisas. Essa segunda é decisão privada, né? Não tem como... Mas se ele vem explícito e você diz, isso aqui tem que ser mantido explícito e repassado para frente nesse mesmo valor, isso não faz muita diferença. Tá certo? Tudo bem, você vai dizer, tem custo de gerência porque o comerciante... Se ele estiver repassando a margem porque tem custo de capital, ele tem que a rigor ele pode... Porque ele vai ter um plano de fluxo de caixa, vai primeiro pagar e depois receber, então vai ter que repassar. Vai ou não repassar, de acordo com... Pode ser. Eventualmente sim. Se tiver um custo de capital, eventualmente sim. A não ser que você dê uma defasagem para pagar esse valor ao longo do tempo. Na proposta, a gente colocou lá, vamos pensar em incentivos de ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, que são os tributos que a gente tem aqui no Brasil hoje sobre bens e serviços. Eu tenho um ponto que eu falo o seguinte, olha, os países no mundo não costumam usar esses tributos para fazer política setorial. Eles são, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é um imposto, em última instância, sobre o consumo, no máximo é usado para fazer política social, tipo desoneração da cesta básica. Aqui no Brasil, a gente tem o péssimo hábito de usar tributos sobre bens e serviços para fazer política setorial ou regional, tipo Zona Franca de Manaus e coisas assim. Tá certo? Ao fazer isso, a gente complica enormemente esses tributos. A gente torna a legislação deles ultra complexa e cria um monte de distorção. Então, sempre que você puder, não use, quer usar tributos para fazer alguma política setorial, alguma política específica, tente evitar de usar tributos de caráter geral, principalmente sobre bens e serviços, como é o caso do ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Tá? Aqui é uma recomendação de alguém que espera algum dia ter um sistema tributário bom nesse país, na verdade. Isso não tem muito a ver com o meio ambiente, mas é uma coisa mais específica. Bom, acho que com isso a gente encerra a aula passada. Podemos passar para a aula de hoje, que vai ser sobre ITR. Bom, vamos lá. O que vocês sabem sobre ITR?
Vamos lá, pessoal, vocês já ouviram falar em ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural? Bom, o ITR quer dizer, é um imposto que pela Constituição é federal, tá certo? Ele tem uma finalidade extrafiscal, lembra aquela coisa fiscal? Clara, definida na própria Constituição, que é desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, o ITR, pela Constituição, teria como finalidade, além de tributar imóveis rurais, a propriedade de imóveis rurais, ele teria como função desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Em princípio, do ponto de vista ambiental, isso é positivo. Concordam? Porque se eu tenho uma propriedade mais produtiva, eu preciso de menos área, preciso de menos área para produzir a mesma quantidade que eu produzo e eu reduzo a pressão sobre desmatamento, etc. e tal. Tá certo? Então, em princípio, faz sentido. Embora a ideia pelo qual isso entrou na Constituição não foi ambiental, essa aqui, a ideia que entrou lá foi muito mais de, se eu tenho propriedade improdutiva, ela é boa para a reforma agrária e não para é muito mais, a ideia é muito mais fundiária, como é que é? Política fundiária, né? Dentro da ideia de função social da propriedade. Bom, aí aquilo que a Marina falou, o imposto é um imposto federal, mas por convênio a União pode transferir para o município a cobrança e a fiscalização do ITR. Quando a União arrecada o imposto, vai ficar 50% com ela e 50% com o município. Aí tem um critério estranhíssimo para definir qual é o município do imposto rural, é onde está a sede do... Se eu tiver uma propriedade rural que está 10% no município e 90% no outro, mas a sede estiver no município onde está 10%, a receita vai para o município onde está os 10%. Se o município cobrar, 100% vai para o município. Agora, mesmo quando está municipalizado, tem um programa, que nem tem um programa de imposto de renda de pessoa física, que a gente faz todo ano, agora está chegando a época de fazer de novo, tá certo? Tem um programa de fazer o ITR que é feito pela Receita Federal, que mesmo quando os municípios cobram e fiscalizam, os contribuintes usam esse mesmo programa da Receita Federal, tá certo? Bom, então, a apuração do valor devido de ITR é feita pelos próprios contribuintes. Então, o contribuinte vai lá, baixa aquele programa da Receita Federal e vai preenchendo os vários campos daquele programa e o programa calcula quanto ele tem a pagar de imposto, tá certo? Depois, o que ele calculou está sujeito a uma que a gente chama de homologação pela Receita Federal, ou, no caso de fiscalização dos municípios, pelo município. Se a Receita Federal ou o município for lá e dizer, mas desculpe, eu não concordo com o que você colocou aqui, com o que você declarou, no prazo de 5 anos, se for mais que 5 anos, aí teve a decadência do crédito tributário, tá certo? É isso, né? O pessoal aqui que é advogado, aí neste caso você não pode cobrar. Bom, como é que eu calculo o ITR? Aqui começa a ter a coisa interessante. O valor do ITR, que é esse ITR aqui, é igual ao valor da terra nua tributável vezes uma alíquota. Então, como é que você calcula o ITR? Você primeiro tem que calcular do seu imóvel qual é o valor da terra nua tributável do seu imóvel. Tá certo? E, segundo, você tem que multiplicar isso por uma alíquota de ITR. Como é que eu calculo o valor da terra nua tributável? Que está aqui, PTNT. É igual ao valor da terra nua do imóvel vezes a área tributável sobre a área total do imóvel. Ou seja, eu estou falando o seguinte, o meu imóvel tem... E o que é a área não tributável? Ou seja, a diferença entre a área tributável e a área total é a área não tributável. O grosso da área não tributável é a área de interesse ambiental. O grosso da área não tributável, tem algumas coisinhas a mais que entram, mas o grosso da área não tributável é a área de interesse ambiental. Então vamos supor que eu tenho um imóvel de, não importa, 1.000 hectares, tá certo? Nesse meu imóvel de 1.000 hectares, eu tenho 300 hectares que são reserva legal ou área, ou APP, tá certo? Área de preservação permanente. Vocês sabem qual a diferença entre reserva legal e área de preservação permanente? Pode explicar então. O José vai explicar. A reserva legal a gente estuda também, os dois são estudos por lei, né? A reserva legal, você tem diferença, você tem que ter no mínimo 20%
do seu imóvel reservado para áreas verdes. Isso. E a APP você é determinado por legislação ambiental. Então, por exemplo, um exemplo claro da APP é alguns metros do rio. Isso. Então você tem que ter essa preservação do seu imóvel, mesmo além dos 20% Isso. da reserva legal. Exatamente. Você tem áreas como beira de rio, topo de morro, áreas com mais de 45 graus de inclinação. Essas áreas são áreas, a gente chama de APP. Aí, se a rigor não pode fazer exploração econômica dessas áreas, tem que deixar ela com a cobertura vegetal nativa. E fora isso, você tem que ter 20%, no caso do sul-sudeste aqui do Brasil, 20% da área que é reserva legal. No caso da Amazônia, é 80% de área de reserva legal. É uma área grande de reserva legal. Bom, então vamos lá pensar. Eu tenho um imóvel que tem 1.000 hectares. Desses 1.000 hectares, eu tenho 300 hectares que são reserva legal e área de preservação permanente, e tenho 700 hectares que não são nem reserva legal nem área de preservação permanente. Neste caso, a minha área tributável, essa relação área tributável seria 700 sobre a área total 1.000, seria 0,7. Então, como é que eu calculo o valor da terra nua tributável? Eu pego o valor da terra nua vezes 0,7. Tá certo? Agora, o que é o valor da terra nua? É o valor do imóvel. Como é que eu chego no valor da terra nua? Chego por subtração. Eu pego o valor do imóvel menos eu subtraio dele o valor das benfeitorias que eu fiz no imóvel. Tá certo? Agora, as benfeitorias não são só construções. Se eu tenho uma cultura que eu fiz, eu valorizo o quanto eu gastei para fazer aquela cultura e eu posso tirar isso do valor do imóvel. Tá certo? Essa é um pouco a ideia do valor da terra nua, quer dizer, se não tivesse nada naquele imóvel. Bom, obviamente, na hora de calcular o valor do imóvel, o que as pessoas fazem? Vamos lá. Elas diminuem o valor total do imóvel, aumentam o valor das benfeitorias e, obviamente, elas superestimam a relação área tributável sobre a área total. Tá certo? Assim, claramente, no Brasil, isso acontece direto. Bom, então vamos lá, voltar. O valor do ITR, o valor da terra não tributável, que é essa daqui, vezes a alíquota. Bom, e como é que é a alíquota do ITR? A alíquota do ITR ela é função da área do imóvel total e do grau de utilização, que é o quanto eu estou utilizando daquela minha área tributável, tá certo? Área aproveitável, na verdade. Então, grau de utilização é a área efetivamente utilizado sobre a área aproveitável. Ok? Bom, qual é a área efetivamente utilizada? É aquilo que está sendo utilizado para culturas, pastagens, tá certo? E a área aproveitável é basicamente o mesmo que a área tributável. Tá? Tem umas besteirinhas de diferença, mas é basicamente igual à área tributável. Então isso me dá um grau de utilização. Então se eu tenho um imóvel, como eu falei, que eu tenho 700 hectares de área tributável, que é área aproveitável, mas eu uso só, digamos, 350 hectares para plantar, eu tenho um grau de utilização de 50%. Tá certo? É um pouco esse. Tem uma coisa, bom, aqui, e aqui você você acaba tendo uma tabelinha que fixa a alíquota. Tem a área total do imóvel, em hectares, e aqui o grau de utilização, maior que 80, 65, 80, 50, 65, 30 até 50 e até 30. Tá? E aí a gente vai ver que a alíquota do ITR vai de 0,03%, no caso de um imóvel pequeno, com alto grau de utilização, até 20% para um imóvel grande com um baixíssimo grau de utilização. Tá certo? Parece legal, não parece, essa tabela? Começando a ter um processo aí de tentar criar cadastros de valor de terra por município para ver se você consegue
coordenar isso, mas hoje em dia funciona nesse modelo. Tá? Oi, Dino. Esse cadastro ambiental rural, será que tem intenção de fazer algum tipo de avaliação nesse sentido? Afinal, vai ter georreferenciadas, as informações do imóvel, Provavelmente sim. avaliação de cultura. Provavelmente. Daria para ter um balizamento melhor, né? Oi? Porque aí dá para balizar melhor. Apesar de ser autodeclaratório também, depois tem uma análise É isso. do órgão ambiental, né? Isso. Muito subjetivo, que alguém pode achar uma terra que vale mais que a outra, outro pode ter uma propriedade que não tem, só que são vizinhos. O cadastro ambiental rural, acho que ele serve mais para você localizar se o que a pessoa fala que tem de área não tributável realmente corresponde ao que está sendo usado. Aliás, esse é um problema sério. Eu até para testar, eu tenho lá um sítio da minha família, eu fui fazer o cadastro ambiental do sítio. E aí eu tentei botar lá, não tem nada no sítio, tem lá tem um pouco de eucalipto plantado, não sei o quê, mas aí eu fui tentar lá botar onde tem área de eucalipto. Um pedacinho desse eucalipto entrava numa área que deveria ser de preservação permanente, tá certo? A hora que eu boto no programa lá, o programa me corta toda a parte do eucalipto que está fora da APP e só mantém aquela parte que está dentro da área de preservação permanente, o que é muito estranho, porque eu tentei passar uma informação e eles não quiseram aceitar a informação. Depois eu vou falar um pouco disso, porque esse cadastro ambiental rural foi pensado só para fins ambientais e não foi pensado para outros fins. E no fim, seria facílimo de usar ele para outros fins e não usa. Assim, parece que a intenção dos órgãos, né, do governo em si, é gerar um sistema único de cadastro Isso. imobiliário, que iria unificar o CAR, o CCR e o ITR. Né? Tanto que o ano passado, na verdade, em 2016 ou 2015, já existe uma instrução normativa conjunta do INCRA e da Receita Federal para você fazer a vinculação do ITR e CCR. Então, todo mundo que tem acima de 50 hectares hoje é obrigado a fazer a vinculação do CCR e ITR. Então, já é uma certa padronização dos cadastros. Né? A gente vai chegar lá. Parece que a intenção, né, é de todos esses cadastros, porque, por exemplo, você coloca lá no CAR, tenho 10 de APP, aí no ITR você coloca, tenho 5, aí no outro. Então, assim, na verdade, isso não gera nada, né? Exatamente. No já referenciamento o cara fala uma coisa, e o cara fala outra. Então, assim, parece que a intenção mesmo do governo é chegar numa padronização no cadastro único. Seria o ideal, tanto para termos imobiliários quanto termos ambientais. Né? Isso. Bom, pessoal, só falar uma coisa aqui que eu esqueci. Você tem razão, a gente vai chegar, no fim tem uma discussão sobre cadastros, tá? Tem uma coisa no ITR que eu esqueci de falar. Aquela área de interesse ambiental, para fins do ITR, não necessariamente precisa ser uma APP ou uma reserva legal. Se eu tiver uma área do meu imóvel que tem mata nativa, independentemente dela estar registrada como reserva legal ou APP, eu posso deduzir ela como área de interesse ambiental e reduzir a área tributável do imóvel. Tá certo? Então, originalmente não. Originalmente, na legislação original do ITR, ele exigia que você só considerasse aquilo que é obrigatório pela legislação. Mas hoje em dia, se eu tiver lá uma área que eu estou dizendo, aqui é mata nativa, mesmo que seja maior do que a reserva legal necessária do imóvel, isso me reduz a área tributável do imóvel. Tá? Bom, e aí vamos lembrar aqui, o grau de utilização. Vamos olhar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, quem bate o olho nela e fala, pô, que legal, vocês têm uma legislação super progressiva, né? Super progressista. O cara que utiliza pouco imóvel, principalmente se for um imóvel grande, paga um caminhão de alíquota de ITR, tá certo? Pô, 20% de alíquota sobre um imposto de propriedade Em 5 anos eu levei o valor da propriedade dele embora, tá certo? Então, obviamente, é super progressiva. Eu duvido que tenha algum imóvel no Brasil que pague alíquota de 20% de ITR, tá certo? Obviamente não tem. E às vezes você faz a coisa bem intencionado, mas é tão irrealista o número que você botou ali na tabela, que na prática não serve para absolutamente nada, serve só para ser driblado, tá certo? Assim, tem uma coisa na Constituição que fala que você não vai usar tributo com efeito de confisco, está lá escrito na nossa Constituição. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o governo fosse lá e falasse que tem que pagar uma alíquota de 20% sobre o valor do imóvel, o cara ia lá no judiciário e ganhava uma ação dizendo que a alíquota de 20% sobre um imóvel é confisco, tá certo? É algo meio
complicado. Então, a gente tem uma coisa que parece progressista, mas na prática, pessoal, praticamente todo mundo acaba dando um jeito de se enquadrar aqui. Porque, então, o que o pessoal faz quando vai declarar o ITR? Subestima o valor da terra nua, superestima o valor das benfeitorias, superestima o valor das áreas de interesse ambiental, de forma a reduzir, e, obviamente, superestima o grau de utilização e a área utilizada do imóvel. Tá certo? Então, na prática, essa é a realidade do ITR. Hoje a gente vai ver uns números ali, são de 2012, mas não mudou tanto assim para hoje sobre a coisa. Talvez agora com a municipalização, eu realmente não sei, talvez com a municipalização alguns municípios estejam começando a fiscalizar. A Receita Federal, na prática, acho que não fiscalizar. O cara pode chegar lá e fazer coisas, talvez que são muito explícitas. Ele vai lá ver o que o cara botou como valor da terra nua por hectare, sei lá, 5% do que é o valor que o resto do pessoal da região está botando. Aí talvez você possa, sei lá, dar uma autuar o cara para ele estar subestimando o valor do imóvel. Mas hoje em dia não tem fiscalização do ITR. Pessoal, todo mundo sabe o que é o CAR? Não? CAR é o seguinte, o Código Florestal brasileiro, ele estabelece exatamente essas exigências legais. Tem que ter 20% de reserva legal, tem que ter áreas de preservação permanente, na beira de rio, topo de morro, não sei o quê. E aí eles inventaram um sistema para poder você ir lá e tentar mostrar no seu imóvel como é que você está ocupando o seu imóvel do ponto de vista ambiental. Então você tem esse sistema que chama Cadastro Ambiental Rural, que é um sistema informatizado, autodeclaratório, em que a pessoa vai lá e identifica onde é que está o imóvel dela. Pode fazer isso tanto colocando no sistema um levantamento que você fez via GPS, etc e tal, que tem lá uns métodos de fazer, ou você vai lá, no limite, se quiser, você vai lá e desenha o seu imóvel. Você tem um mapa, você fala, meu imóvel é esse aqui. Você desenha ele naquele mapa, tá certo? Mas tudo bem, pessoal, foi uma forma de solucionar o problema de que em pouco tempo você não ia conseguir fazer todo mundo fazer georreferenciamento do imóvel. Eles queriam fazer logo, falaram, então tá bom, se não tiver o georreferenciamento, você vai lá e desenha seu imóvel o mais aproximadamente possível que você consegue para colocar no cadastro. A partir daí, você tem que identificar naquele imóvel o que é, onde tem rio, por exemplo, o que é topo de morro, onde tem declive de mais 45%, para mostrar quais são as áreas de preservação permanente. Automaticamente ele bota. Se eu boto que tem lá um riacho passando, que é estreitinho, eu tenho 30 metros de cada lado de área de preservação permanente. Se for um rio mais largo, aí aumenta a quantidade a margem que eu tenho que deixar com vegetação nativa. Tá certo? E além disso, você vai lá, você tem que mostrar dentro dessas áreas de preservação permanente se tem alguma dessas áreas que já está sendo ocupada de outra forma, que não está... eu tenho lá o que chama, como é que chama? Tem um nome lá. Quando você usa a área de preservação permanente, já está lá, você já está fazendo alguma coisa na área. Sei lá, que eu estou ocupado, que eu já desmatei ali e estou plantando ali, por exemplo. Eu tenho que ir lá identificar uso consolidado, isso, área consolidada. Você identifica o que você está usando, já que chama-se área consolidada, falando, isso aqui devia ser uma área de preservação permanente, mas eu hoje estou plantando aqui, ou fiz alguma outra coisa aqui. E depois você identifica onde é que você quer que seja a reserva legal do seu imóvel e identifica onde tem mata nativa, mesmo que não seja... Você identifica onde tem mata nativa e você identifica onde você quer fazer sua reserva legal, seja onde tem mata nativa, seja onde, se você tiver tirado mais, onde você quer plantar, deixar crescer a mata nativa. Então tem lá um programinha, tem um mapinha do seu imóvel com todas essas informações, tá certo? Aí tem alguém lá no Ministério do Meio Ambiente, lá no IBAMA. Oi? A questão da compensação, não, né? Oi? Nesse caso não cabe aquela questão da compensação. Caberia. Cabe também? Se eu tiver uma deficiência de reserva legal, eu posso adquirir alguém que tem um excesso de reserva legal em outro imóvel. Em princípio caberia, na verdade o mercado não está funcionando ainda. É que na verdade a hora que eu apresentei esse meu imóvel, os órgãos ambientais teriam que me procurar e negociar comigo como é que eu vou fazer, qual vai ser o meu plano de equacionamento
dos problemas ambientais que eu tenho no imóvel. Tá certo? Eu não sei se já estão fazendo, não sei. Tem um caso de compensação ambiental, Um caso. mas é bem complexo. Tá. E normalmente só dentro do próprio estado, né? Normalmente é dentro do próprio bioma, né? Como quem normalmente faz esse plano de ocupação é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, não é o IBAMA. O IBAMA cuida do CAR. Mas quem vai fazer... o IBAMA disponibilizou o programa do CAR. Cada secretaria estadual recebe as informações sobre os imóveis daquele estado e aí a secretaria estadual é que tem que ir com cada proprietário rural e ir acertando como é que vai ser feito. É que não é só compensação, estou falando assim, tem que ter um plano de como é que eu vou cumprir com as exigências da legislação rural, em quanto tempo eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, que tem que ser negociado com o órgão estadual de meio ambiente. Essa curiosidade, nesse cara, alguém checa se tem overlap de área ou não? Então, essa é uma questão importante. Checam, o pessoal do IBAMA está fazendo essa checagem. E a ideia, pelo que eu entendi, não tenho certeza exatamente qual o parâmetro, mas assim, se o overlapping for muito pequeno, tipo 5% de overlap, eles tocam o barco. Tudo bem, vamos... Sim, porque como você pode ir lá desenhar o seu imóvel, pode até ter um erro de overlapping. Se o overlapping for muito grande, eles chamam os proprietários para resolver. Não, pessoal, em áreas que tem direitos de propriedade bem definidos, tipo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, não tem muito problema. Agora, você vai lá para a Amazônia, ali é um inferno, pessoal, é um inferno. Cheio de grilagem. 100% de todas as propriedades têm que ser analisadas e verificadas ali. O que já se imagina que vai ser algo que vai demorar uns 20, 30 anos. Muitos anos. Isso em São Paulo, hein? Que é um lugar arrumado. Imagine... A questão da regularização, principalmente da questão das cotas, pelo que eu soube até o ano passado, São Paulo que estava mais avançado na regularização, mas estava com uma série de dúvidas, principalmente em questão de compensação de outros estados, por questão de perda de incentivar essa compensação em outros estados, de perder mercado aqui em São Paulo. Então estava estudando, mas São Paulo era o mais avançado e tinha muitos estados esperando São Paulo lançar a regra para depois pegar uma carona, porque já estava mais pronto. Mas não tinha nada ainda está bem em estudo. Além disso, a legislação do ITR, ela estabelece que para algumas atividades, basicamente pecuária, atividades extrativas de florestas nativas, a área efetivamente utilizada, considerada para fins de definição do grau de utilização, você lembra aquela coisa que a área efetivamente utilizada sobre a área aproveitável, depende do atingimento de alguns níveis mínimos de produtividade. Os índices, então vou dar um exemplo para a pecuária. Então a pecuária vai dizer que aqui em São Paulo o índice mínimo de produtividade é de 0,9 cabeças por hectare. Então se eu declaro lá que eu tenho, 100 hectares de pastagem, tá certo? E aí eu vou lá e declaro que eu tenho 45 bois nesses 100 hectares, ok? Então você vai me dar um índice de 0,45 cabeça por hectare, ok? Aí eu vou lá e o índice é 0,9 cabeça por hectare. Então eu só estou cumprindo 50% daquele índice. Então eu só posso declarar no ITR, o programa faz esse ajuste automaticamente, eu só posso declarar no ITR que eu tenho, em vez de 100 hectares, eu só tenho 50 hectares de área aproveitável. Entendeu? Tá certo? Ele não considera, os outros 50 hectares ele considera como área não utilizada. Certo? Agora, esses índices de produtividade são antiquíssimos, estão parados aí, estão fixados no mesmo nível desde 1980, são bastante baixos para o que é a produtividade atual do Brasil, em termos de pecuária, e obviamente o pessoal ruralista não quer mexer neles, tá certo? Então esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, pastagens em formação são consideradas como áreas efetivamente utilizadas, e aí não tem índice mínimo de lotação. Fala, aqui tem uma pastagem em formação, essa área é pastagem em formação, aí eu não preciso ter índice de produtividade. Mais legal ainda é que você tem índice mínimo de produtividade para a extração de madeira. Eu falo assim, não é esta área daqui, porque o problema é que isso sobrou da legislação antiga do ITR.
A legislação antiga do ITR, o objetivo tinha objetivo ambiental nenhum, o objetivo era mostrar que eu estava explorando o meu imóvel. Então, se eu falava, essa área daqui é uma área de floresta nativa onde eu estou tirando madeira, tinha um índice mínimo de quantos metros cúbicos de madeira eu tinha que tirar daquela área para ela ser considerada utilizada. Mas como eu falei hoje, floresta nativa, qualquer que seja, você já deduz como área não tributável. Então, perdeu um pouco de sentido esse dispositivo antigo que sobrou na legislação. Ok? Então, deu para entender um pouco como é que calcula o ITR. Bom, obviamente, e aí é uma coisa meio, para quem conhece o tema, é meio óbvio mesmo, na prática não tem funcionado o ITR, tanto enquanto instrumento de arrecadação, como enquanto instrumento de indução de ocupação produtiva da terra, tem sido extremamente ineficiente, tá certo? Não tem funcionado nem para um, nem para outro. Motivos. Um deles, aquilo que eu falei, como ele é autodeclaratório, o cara vai lá e bota uns valores, e a fiscalização é ruim, ele bota lá um monte de parâmetros e valores que fazem com que ele pague pouquíssimo imposto, tá certo? E o fato é isso, que não tem fiscalização e não tem um bom cadastro que me ajude a fiscalizar, tá certo? Que seria uma coisa meio básica. Esses aqui são os dados, são de 2012, tá? Mas dá uma ideia um pouco do que era o ITR e não mudou muito de lá para cá, tá certo? É interessante de ver, sim. A gente tinha no Brasil em 2012 5.400.000 imóveis que apresentavam declaração de ITR. Desses 5.400.000, 4.800.000 eram pequenos, 476 médios, 134.000 grandes. A área total desses imóveis, 499 milhões de hectares, do qual a área tributável 342 milhões de hectares, e o valor total dos imóveis não é nem valor da terra nova, o valor total dos imóveis. Você lembra que fala? Como é que eu chego no valor da terra nova? Eu declaro o valor total do imóvel e subtraio o valor dos benefícios que eu coloquei. Valor total dos imóveis, 949 bilhões de reais, tá certo? Valor da terra nova tributável, 402 bilhões de reais. O imposto devido apurado nas declarações, 722 milhões de reais. Tá certo? Pessoal, não dava em 2012 não deu nem 1 bilhão de reais de terra. Agora passou um pouquinho de 1 bilhão e tanto, tá certo? Essa é uma regrinha meio de bolso. A municipalização, na média, está dobrando a arrecadação do ITR. Quando o município municipaliza, dobra a arrecadação de ITR. O que significa que o município está ganhando 4 vezes mais. Antes ele ganhava 50% de 100, agora ele ganha 200. Tá certo? Então, está ganhando 4 vezes mais. Aí tem os dados bem interessantes. Imóveis pequenos, área média 20 hectares, médio 215 hectares, grande 2.300 hectares. Aqui uma coisa bem interessante, o valor da terra nova tributável cai segundo o tamanho do imóvel, por razões meio óbvias, porque os grandes não querem pagar o ITR. E o mais interessante ainda, embora eu tenha aquela tabela que me mostra uma alíquota hiper progressiva em função do tamanho do imóvel, tá certo? Sim, mesmo supondo o grau de utilização de maior que 80%, quase todo mundo se classifica aqui. Ainda assim, iria de 0,03% até 0,45%, tá certo? Aí, quando eu vou ver aqui, o imposto devido por hectare é basicamente o mesmo, sendo de R$ 1,50 por hectare para os pequenos imóveis, R$ 2,39 para os médios e R$ 2,17 para os grandes. Hoje deve ter dobrado esse valor, tá, pessoal? Mas tudo bem, em vez de ser um imposto de R$ 2,00 por hectare, é um imposto de R$ 4,00 por hectare no Brasil. E aqui as alíquotas médias, para os pequenos 0,07, para os grandes 0,30, para os médios 0,18, 0,30. A gente volta naquela tabela, só dá para pegar aqui, está todo mundo aqui, tá certo? Na média, está todo mundo na maior grau de utilização dos imóveis, tá certo? Ok? É um pouco esta é a situação. É o imóvel que tem a mesma propriedade que são áreas contíguas. Então eu posso ter no registro de imóveis, eu comprei, sei lá, 5 fazendas, uma ao lado da outra, fui comprando. Para fins de ITR, assim como para fins da legislação agrária, eu tenho que considerar como se fosse um imóvel só.
Tem que considerar como se fosse um imóvel só. Mesmo se tiver uma estrada passando no meio, ainda assim é um imóvel só. Pode ter, eu posso botar uma fazenda no meu nome, outra fazenda no nome da minha mulher e dizer que são dois proprietários diferentes. Isso eu posso fazer. Tá certo? Eu não sei se tem alguma fiscalização sobre isso. Honestamente, não sei. Não tenho ideia. Se a rigor, seria uma certa fraude, porque se os dois... Então, bom, se cada um tiver a sua declaração de imposto de renda, isso é possível. Hã? Pois é. Pois é. Bom, pessoal, isto é o ITR. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui do ITR, como ele funciona. O que vocês acham do ITR como instrumento de indução de boas práticas ambientais? Acho que funciona? Não funciona? Por quê? Pensar um pouquinho aí. Afinal, tem lá uma coisa dizendo a área não tributável, que é a área de interesse ambiental, eu deduzo. Então, eu tenho um interesse a manter áreas de preservação. Na verdade, a legislação do ITR é essencialmente produtivista. Ela é essencialmente focada Oi? Porque, assim, na verdade, ele pode, por exemplo, você pega a margem de rio, ele desconta para você, mas não garante que você está garantindo a mata ciliar ali. Não. Você tem que dizer que tem uma área de preservação permanente, que você não está usando. Você não desconta automaticamente a margem do rio. Eu acho, pessoal, a partir do momento que você começar a ter cadastro georreferenciado, vai ficar muito mais difícil de enganar o ITR. A não ser nesses casos, quando eu tenho dois imóveis, um em cima do outro, os dois dizem que são proprietários do mesmo imóvel, obviamente eu só vou conseguir resolver esse problema quando eu primeiro resolver o problema fundiário, tá? Eu tenho que fazer a regularização fundiária para depois poder fazer funcionar o ITR. Eu não sabia que em São Paulo tinha muito. Segundo informações do INCRA, né, para a questão dos imóveis georreferenciados, hoje, atualmente no Brasil, a gente tem mais ou menos 2,5 Brasil assim, de imóveis. Tem gente, inclusive, pessoal, alguém me disse outro dia, é um absurdo, pessoal. Pelo menos você vai vantagem, aos poucos a gente vai começando a ter, na hora que você pelo menos começa a fazer algum cadastro georreferenciado, ainda que seja desenhado, não seja o ideal, você já começa a ter alguma informação, vai começar a explicitar onde tem problema. Tem um problema seríssimo no Brasil. O governo não sabe o que é área pública. O governo não tem ideia do que pertence a ele. Não estou falando do Parque do Ibirapuera, pessoal, estou falando de área da Amazônia Legal, tá certo? E aí o governo, chega lá um cara, começa a cortar árvore, plantar lá e diz que é dele o imóvel. Tudo bem, depois ele vai ter que provar no cartório que era dele, mas aquela área era do governo. Mas o governo não sabe que aquela área é dele. Tá certo? Aí até conseguir ter uma discussão. E aí tem umas coisas geniais, assim, o cara vai lá, chega numa área que é pública, que não é dele, derruba o mato, faz pasto, e aí o governo vai falar, não, essa área é minha, vai lá, mostra no imóvel, vai no cadastro, o cara não consegue provar que de fato era dele aquele imóvel, porque de fato ele chegou lá e derrubou. Aí vai para o juiz, e o cara vai para o juiz para o governo poder recuperar o imóvel, e o juiz muitas vezes manda o governo ressarcir o proprietário pela benfeitoria que ele fez. E a benfeitoria que ele fez foi derrubar a árvore. Tá certo? Acontece, pessoal, não é brincadeira não, isso acontece bastante. Bom, vamos lá então, vamos pensar um pouco no ITR sobre... eu peguei a questão do ITR olhando algumas questões do ITR. Algumas delas são, não falei para vocês. Primeiro, tem um problema de adequação de conceito com a legislação ambiental, da legislação ITR. Segundo, tem a ideia o ITR funciona como estímulo à ocupação produtiva da terra. Como eu falei, se você tiver uma ocupação produtiva de fato, você tem um impacto ambiental positivo. Tá certo? Terceiro, tem inconsistências do ITR com a legislação ambiental, tem o problema dos cadastros e, finalmente, a questão da municipalização. Isso daqui, pessoal, foi um brainstorm que eu fiz em cima da legislação do ITR. Eu nunca tinha trabalhado com o ITR e falei, deixa eu olhar essa questão da legislação do ITR e pensar que é um trabalho que eu fiz, que está lá, está disponível na bibliografia lá de vocês, tentando entender um pouco o que significava isso. Então, primeiro problema, a gente tem alguns problemas de adequação de conceito. Os conceitos do ITR não são exatamente os mesmos conceitos da legislação ambiental. Eles são muito parecidos, mas não são exatamente os mesmos, porque elas foram feitas em dois tempos diferentes, as legislações.
E porque foram feitas em 2 tempos diferentes, elas começam a criar problemas. Então, primeiro problema, ITR é o imóvel rural. Só é considerado como ITR um imóvel rural. Vou dar um exemplo, aquele sítio que é da minha família, aquele que eu fiz o CAR, o município decidiu, aqui, Santo Antônio do Pinhal, aqui perto de Campos do Jordão, ele decidiu que todo município é área urbana. Então, aquele imóvel não paga ITR, aquele imóvel paga IPTU. Mas, para fins ambientais, aquele imóvel está sujeito à legislação ambiental, tá certo? Tem, sei lá, 20 e tantos alqueires, 40 e tantos hectares, tá certo? É um imóvel que está sujeito à legislação ambiental. Então, já começa a ter algum problema. Falou, opa, não é o mesmo conceito, tá certo? Um deles está sujeito à legislação, o outro não está sujeito ao ITR. Segundo, tem algumas áreas de interesse ambiental que não estão definidas exatamente da mesma forma na legislação do ITR e na legislação ambiental. Então, aquelas áreas que eu posso deduzir da área tributável, no caso do ITR, que é considerado não tributável, a definição que está na legislação do ITR não bate exatamente, aproxima, mas não bate exatamente com a definição da legislação ambiental. A partir daí, se eu quiser usar o tal do cadastro ambiental rural para fiscalizar o ITR, como eu tenho conceitos diferentes, não necessariamente eu vou conseguir usar um e usar o outro. Tá certo? Tudo bem, parece besteirinha, mas, pessoal, aqui no Brasil tudo vai parar no juiz, né? Tudo vai parar na justiça. Alguém vai encontrar alguma tese para dizer que eu não posso porque o cara está... eu considerei na legislação de ITR uma coisa que não estava na área ambiental. E, finalmente, tem um problema de pequena propriedade. Tá? Pequena propriedade para fins de ITR é definida em alqueires, por região. Pequena propriedade para fins da legislação ambiental e da legislação agrária é definida em módulos fiscais. O módulo fiscal é uma unidade que varia dependendo da região. Em cada região tem um tamanho. Quer dizer, na Amazônia ele é maior do que aqui perto de São Paulo, no cinturão verde de São Paulo ele é minúsculo, tá certo? Que é um pouco... Então já começa a ter problemas de diferenciação. Isso é um detalhe, mas só para dizer que quando você está pensando, olha, eu consigo cruzar a legislação ambiental com o ITR, fala, consigo em termos, se eu não tenho exatamente os mesmos conceitos, já começo a ter alguns problemas que me dificultam fazer essa vinculação. Segunda questão, o ITR, como é que ele funciona enquanto indutor da produção, da ocupação produtiva da terra? Primeiro problema é aquele que vocês me falaram. O valor da terra nua, hoje, ele é autodeclaratório. Eu chego lá, falo qual é o valor total do imóvel, tiro as benfeitorias que eu fiz e é isso que me dá o valor da terra nua do imóvel. Obviamente, isso me dá um espaço enorme de manipulação, tá certo? Então, seria bem interessante você poder ter um valor da terra nua fixado pela administração tributária e se a pessoa não concordasse, fosse lá como é que fala? Fosse lá questionar aquele valor. Hoje, por exemplo, vocês pagam IPTU. Não é você que bota lá na legislação do IPTU quanto vale a sua casa, tá certo? O IPTU é a prefeitura que diz para você quanto vale a sua casa para fins de... qual é o valor venal, que a gente chama do seu imóvel, para fins de tributação pelo IPTU. Possivelmente, se você começasse a usar isso no ITR, teria um impacto absolutamente monumental sobre a arrecadação do imposto, tá certo? Na verdade, tem hoje uns registros estaduais, de órgãos estaduais, de valor da terra nua, que a Receita usa como referência, mas eles são muito ruins. Em princípio, nesse processo de municipalização, dá para melhorar bastante a questão desse cadastro. E, de novo, aí tem que definir. Obviamente, se eu tenho no mesmo município uma área que é plana e uma área que é toda acidentada, obviamente o valor da terra nua da área plana é maior do que o da terra toda acidentada. Tá certo? Oi? Oi?
tem tipo de solo, tem um monte de coisa. É isso aí que é complicado, mas dentro do município talvez você consiga fazer padrões. Tem uma instrução normativa da Receita que está pedindo para os municípios que estão municipalizando o ITR fazerem a caracterização do valor da terra nua por tipo de solo, tipo de... Bom, vamos lá. Outro problema, aqueles índices mínimos de produtividade, principalmente da pecuária, obviamente faz sentido atualizar para definir produtividades mais... um grau de produtividade mais compatível com as técnicas disponíveis hoje, que certamente são melhores que as de 1980. Além do mais, tem uma coisa que eu não falei antes, mas tem uns tamanhos de imóveis abaixo dos quais você dispensa o imóvel de cumprir o índice mínimo de produtividade. Então, aqui no Sudeste é 200 hectares, na Amazônia imóvel menor que 1.000 hectares, então dispensado o índice mínimo de produtividade. A rigor não tem muito motivo para dizer. E não é o imóvel considerado pequeno que está dispensado o recolhimento do ITR, é um imóvel, 200 hectares não é um imóvel pequeno, tá certo? Nem 1.000 hectares então nem se fala, tá certo? Bom, daí tem uma discussão sobre se é possível estabelecer índices mínimos de produtividade para atividade agrícola. A rigor, pelo ITR, se eu desmatar um pedaço enorme, plantar lá um pé de milho a cada 20 metros, tá certo? A rigor eu estou explorando produtivamente aquela terra. A horta, cara, vai ser, pode ser, um pé de alface a cada 50 metros, tá certo? Não tem. Então, a rigor, você pode escapar do ITR e dizer, não, estou explorando aqui produtivamente de alguma forma. O problema de estabelecer produtividade para agrícola, você precisa ter alguma fonte de informação que permite você avaliar se você está sendo produtivo ou não, tá certo? O que poderiam ser essas fontes de informação? Uma declaração de atividade rural do imposto de renda de pessoa física, que é onde a pessoa declara, que precisaria cruzar com o ITR. Aqui é um problema, quer dizer, hoje você não consegue cruzar exatamente a declaração, porque eu volto a falar, eu posso ter um imóvel, pode ter vários donos, mas a fins de ITR ele é considerado como um todo. Aí depois eu vou lá para o imposto de renda de pessoa física, cada um declara uma parte do resultado do imóvel. Então precisaria encontrar alguma forma de conseguir cruzar esses dois dados. Eventualmente é uma possibilidade, tá certo? Assim, tem os órgãos de vigilância sanitária, qual eu tenho que, por exemplo, declarar quantos animais eu tenho de pecuária para os órgãos de vigilância sanitária. Tá certo? Eu posso cruzar isso para saber se eu estou cumprindo. Então o cara vai lá e declara que eu tenho, lembra aquela área de 100 hectares, ele fala que tem 100 bois nos 100 hectares, mas para a vigilância sanitária ele só declarou que tem 30. Então dá para, não tem cruzamento nenhum desses dados hoje. Informações prestadas para obtenção de crédito rural, então eu vou lá no banco e falar, eu quero plantar aqui. O cara vai falar, o que você vai plantar em que área? Aí vai cruzar esse dado com o que você declarou em ITR. E, obviamente, imagem de satélite. Hoje em dia, você tem condições bem melhores, condições razoáveis de você, por uma imagem de satélite, saber se aquilo está sendo... Se você, de fato, está plantando ou não está plantando naquela área e como você está plantando. Tá bom? Então, eu falei assim, dava ter algumas mudanças que daria para melhorar o problema do ITR como indução à ocupação produtiva do solo. Bom, agora o problema. Tem alguns casos em que a legislação do ITR ela é, de certa forma, incompatível com a legislação ambiental. E aí eu vou tentar explicar um exemplo. Primeiro caso, do ponto de vista da legislação do ITR, se eu pegar um imóvel, descumprir completamente a legislação ambiental, desmatar ele completamente, não deixar nem reserva legal, nem APP, mas ocupar tudo produtivamente, se eu encher tudo com boi ou plantação ou não sei o quê, não vai ter efeito nenhum para mim do ponto de vista de quanto eu vou pagar de ITR. Exceto talvez que o valor da terra nua tributável vai ser, aquele índice vai ser de 100%, a terra nua tributável vai ser
100% da área total do imóvel. Mas fora isso, eu não sou obrigado a descontar. Eu posso descumprir completamente a legislação ambiental, que o efeito para mim sobre a arrecadação de ITR vai ser praticamente nenhum. Tá certo? Ou seja, o ITR, volto a falar, a legislação do ITR foi feita tentando induzir a ocupação produtiva dos imóveis, mas não foi feita para cumprir a legislação ambiental. Aliás, aqui no Brasil, se eu usar os nossos advogados aqui, se eu quiser usar o ITR para cumprir a legislação ambiental, talvez seja melhor colocar isso na Constituição, porque aqui no Brasil os caras vão dizer, não está na Constituição, não pode fazer, tá certo? É isso? Quem é advogado tributarista aqui? Os nossos... É isso, né? Só aqui no Brasil, qualquer coisa que se faça é interpretado... pode ser interpretado como sendo inconstitucional. Mas, bom, o que poderia ser feito? Aí tem algumas ideias que nem são minhas, estão na legislação, falar o seguinte, olha, uma alternativa é só considerar como efetivamente utilizada a área do imóvel cujo uso é autorizado pelo Código Florestal. Então, eu só posso considerar, se eu tiver uma área que não é autorizada pelo Código Florestal, eu não posso considerar como efetivamente utilizado para cálculo do ITR. Ou então, uma medida muito mais dura, eu posso estabelecer que os proprietários de imóveis que não estão adimplentes com relação a compromissos assumidos em termos da legislação ambiental, posso dizer, por exemplo, que eles não podem deduzir áreas de interesse ambiental da base de cálculo do imposto, ou estão sujeitos à alíquota máxima do imposto. Já imaginou, hein? Esse troço daqui da alíquota... Todo mundo para 20%? Todo mundo 20% do tamanho do imóvel. Se for imóvel grande, iria para 20%. Tá certo? Então, aqui, pessoal, isso aqui é mais complicado. Isso aqui é uma coisa leve, isso aqui é uma porrada. Isso daqui agora, o que está em descumprindo o compromisso assumido no termo da legislação ambiental? Lembra que eu fiz o CAR, aí eu vou ter que ir lá fazer um acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente sobre como eu vou fazer. Se eu estiver descumprindo esse acordo, eu estou descumprindo a legislação ambiental e, a rigor, seria uma ideia. Não é que funciona, são ideias que tem de como você poderia transformar o ITR numa coisa mais poderosa do ponto de vista de indução a boas práticas ambientais. Acontece numa situação dessa, por exemplo, que alguém invade uma terra, explora essa terra na área de reserva legal do proprietário, o proprietário está achando que está preservada a mata dele. E aí vem um grileiro, invade. É responsabilidade do proprietário. Então, aí nesse caso ele vai ter que pagar mais imposto. Mas aí é a responsabilidade do proprietário, né? Ele tem que cuidar do imóvel dele, não tem muito jeito. Aí não tem jeito. Bernardo, isso que eu ia perguntar. Oi. A quem interessa a manutenção do ITR? Porque ele não arrecada, ninguém fiscaliza, ele não cumpre um papel, você comentou ali, indutor de boas práticas. Então, assim, por que existe? Porque ele está... Não, pessoal, ninguém ganha. Assim, ele arrecada uma merrequinha, mas arrecada, tá certo? Toda a questão é exatamente transformar, já que ele existe, já está na Constituição, vamos ver se a gente consegue usar ele de forma mais efetiva. Então, esse trabalho daqui, a ideia que eu falei, é falar, olha, com algumas mudanças, ele poderia ser utilizado como forma eficiente de induzir boas práticas ambientais. Hoje, se você tivesse um bom sistema se você conseguisse melhorar a coisa de produtividade e você tivesse um bom sistema de georreferenciamento e controle via satélite, só com essa legislação do ITR você já ia provocar um estrago monumental. E as coisas são muito complicadas. Por exemplo, tinha casos que era assim do Tratado de Tordesilhas, entendeu? É verdade. Tipo, coisas muito, muito antigas e aí assim, não, tudo bem, você está falando que é coisa do direito de propriedade, saber quem é o proprietário do imóvel. Aí é uma questão. Caso, depois disso vai desencadeando todo o resto, entende? Porque enquanto não sabe quem é o sujeito passivo desse imposto, se ninguém sabe quem é o dono daquele lugar. Não, então. Daí hoje ninguém está, uma situação dessa, ninguém está pagando isso. Não, mas pera um pouco, pessoal. Aí é uma questão, essa é uma coisa que, desse ponto de vista, essa ideia do cadastro ambiental rural, por exemplo, ou o próprio ITR ajudam. O que a pessoa faz? A pessoa tem lá
um imóvel sobre o qual você tem muita dúvida sobre se ele não tem uma comprovação de direito de propriedade muito clara, mas ele acha que ele é o dono do imóvel. O que ele vai fazer? Ele primeiro vai lá e vai declarar o ITR daquele imóvel, porque da hora que ele for para a justiça, vai falar, não, está aqui, eu paguei o ITR sobre esse imóvel, tá certo? Ele vai fazer o cadastro ambiental rural daquele imóvel para dizer, não, está aqui, ó, eu sou o dono dessa área, o que pode acontecer é isso, é ter uma sobreposição de 2 imóveis, ou o poder público ir lá descobrir que, na verdade, ele não tinha direito nenhum sobre aquele imóvel e aquela área pública, é terra pública, não é terra privada. Tá certo? Aí tudo bem, tem um monte de coisa aí de coisa fundiária que eu não entendo, eu não sei quanto tempo de ocupação ele tem. Depois de X anos de ocupação, esquece. Não é mais público, passa a ser dele. Mas se não tiver esses X anos de ocupação, ele não tiver uma comprovação adequada, não sei o quê, então esses processos todos vão ajudar muito a resolver isso. Agora, o ITR, desse ponto de vista, ele não é um problema, ele ajuda. A pessoa que tem um imóvel grilado tem interesse em declarar ITR, para confirmar que ele é o dono do imóvel. Eu ouvi até falar de coisas assim, então é isso, tá certo? Isso, de certa forma, deste ponto de vista, o ITR não é um problema, é uma solução. Tá certo? O problema é que esse cara vai lá, declara, e aí mente em todo o resto e paga R$10. R$10 é o mínimo que você tem que pagar por ano, tá? Por isso é que eu estou falando R$10. Você não pode pagar nenhum boleto com menos de R$10. Então ele vai lá, paga R$10 por ano e tá resolvido. Tá certo? Entendeu o que eu estou falando? Desse ponto de vista, o TR não é um problema. Ele ajuda O problema é saber se tem 2 proprietários dizendo que está naquela área, ou se só tiver um, saber se aquela área é terra pública ou não. Essa é uma outra questão que tem que ser... Então, para algumas coisas funciona. Quando você vai pegar madeira nativa, hoje tem todo um processo de certificação que está funcionando relativamente bem. Não estou dizendo que funciona super bem, mas funciona relativamente bem, que é o exemplo que você deu. Isso já está funcionando. Então, se alguém está tirando madeira nativa de uma área que não tem autorização, etc., ele pode ter problema mais para frente, ou ele ou o comprador da madeira. Outra coisa, eu estou criando boi, tá certo? É mais difícil eu dizer que aquele boi veio de uma área, se ele foi produzido de forma ambientalmente correta ou não. Você até pode dizer, olha, os grandes frigoríficos, aliás, hoje em dia nem os grandes frigoríficos estão meio em baixa, né? Mas, não é um bom dia para falar de grandes frigoríficos, mas assim, falando, talvez os grandes frigoríficos até pudessem cobrar que ele fosse lá certificar, se ele assumisse a responsabilidade pela certificação de que aquele boi está sendo criado numa área de forma ambientalmente sustentável. Agora, um pequeno frigorífico, cara, esquece, você não vai conseguir nunca fazer ele cumprir essa função, entendeu? Aí você vai no açougue, você vai comprar a carne, você não quer saber se aquilo veio de grande frigorífico, pequeno frigorífico, se veio, tá certo? É um pouco esse... Então não é tão fácil assim. Para madeira é mais fácil, porque madeira é mais fácil de você rastrear. Bom, vamos lá. Outro problema, tem um problema, isso aqui a gente já falou. Tem uma coisa interessante no ITR, que não é minha, não fui eu que disse, que foi um outro autor que eu vi, que falou que é uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte, olha, aquela tabela de alíquotas do ITR, ela é em função da área total. Então vamos pensar 2 imóveis. Eu tenho um imóvel de 10 mil hectares, no qual eu tenho 9.500 hectares que eu estou preservando e estou plantando em 500 hectares. Tá certo? Aí tem um imóvel de 1.000 hectares, no qual eu tenho 500 hectares que eu estou plantando e 500 hectares que eu estou preservando. Então, num dele eu estou preservando 95% do imóvel e no outro eu estou preservando 50%. Hoje, pela legislação do ITR, como a alíquota é em função da área total do imóvel, esse cara que está preservando 95% do imóvel, embora ele plante os mesmos 500 hectares que aquele que tem 1.000 hectares, ele está pagando mais ITR. Entendeu? A legislação do ITR, no mínimo, você deveria fazer como a alíquota do ITR deveria ser função da área tributável, não da área total do imóvel. Tá certo? Porque não faz muito sentido. Eu estou falando, olha, eu estou penalizando quem preserva bastante o imóvel.
Pi, Oi. Mas a área total não estava no denominador dessa área total? O grau de utilização que define a alíquota, aqui é a área total do imóvel. Tá certo? Então, falando, eu tenho 10 mil hectares. Eu tenho 10 mil hectares e estou preservando 95%, eu estou plantando em 500 hectares e tenho 9.500 hectares preservados. Eu estou nessa faixa, acima de 5 mil hectares, minha alíquota é de 0,45, tá certo? Ou mais, eu tenho 90% preservado, mas eu tenho 50% eu estou utilizando, 50% eu não estou. Eu posso chegar num grau de utilização de 50%, posso chegar até uma alíquota de 6,40, entendeu? Agora, o cara que tem 1.000 hectares, que está aqui, ele está preservando só 50%. Ele vai estar com uma alíquota 0,15, é uma alíquota que é 1/3 da alíquota que eu tenho. Então, o problema é que aqui está em função da área total e não em função dessa área tributável do imóvel, que faria mais sentido se eu estou querendo estimular a preservação. Entendeu? A definição de área utilizada não pode ser uma reserva? O cara Não. faz Ouro Verde, por exemplo, e vende isso como para onde está devendo uma área verde, e ele fala, eu estou utilizando ela economicamente, inclusive eu ganho dinheiro com ela é uma área que tem que ser preservada para poder compensar ambientalmente. Poder pode, se você estiver mostrando que você está explorando ela adequadamente. É que hoje, como eu expliquei, essa área que está lá, mesmo que eu esteja, que é uma área de mata nativa, ainda que eu esteja fazendo exploração sustentável de madeira, exploração sustentável de madeira em área nativa, pessoal, você tem um limite máximo que você pode tirar por ano de quantidade de madeira por hectare. Tá certo? Para fazer uma exploração sustentável. Hoje em dia, do ponto de vista da legislação do ITR, eu posso tanto considerar essa área como mata nativa e não considerar ela na área tributável aqui, como eu posso considerar ela como área efetivamente utilizada, considerar ela como área tributável e sendo efetivamente utilizada. Se eu conseguir provar que eu estou de fato fazendo a extração, é melhor a segunda opção, porque melhora o grau de utilização, tá certo? Mas, no fundo, é uma legislação um pouquinho ambígua desse ponto de vista. Se eu tenho um imóvel que tem muita área nativa, e aqui é uma porcentagem, área tributável sobre a total. Então, vamos dizer, eu tenho um imóvel que tem 50% em mata nativa e 50% que eu desmatei e estou plantando. Tá certo? Obviamente, a área que eu desmatei e estou plantando vale mais do que a área de mata nativa. Ok? Agora, na hora de eu calcular isso daqui, eu calculo o valor da terra toda, a média dos dois, e eu considero que 50% não é tributável. Então, eu de fato reduzo. Então, o exemplo que eu dei, o meu imóvel vale R$1 milhão, tá certo? Dos quais R$800 mil correspondem ao valor da terra sobre a qual estou plantando e R$200 mil a área com mata nativa. Dá para entender? Por esse critério daqui, o meu imóvel, o valor da terra nua tributável vai ser R$500 mil, não 800 mil, porque é 50% de 1 milhão. O Gustavo tem razão. É isso que dá deixar advogado fazer conta, entendeu? Bom, outro ponto que para mim é meio óbvio, mas assim, se a gente vai fazer umas mudanças de legislação do ITR, isso aqui é proposta de mudança de legislação, tá? Para tornar ele mais indutor de boas práticas, você tem que mudar aquela tabela ridícula lá que diz que tem 20% de alíquota. Se botar uma alíquota de 5% máxima, já está alta para burro, entendeu? Se você algum dia conseguir cobrar de alguém 5% do valor da terra nua do imóvel, você já vai estar cobrando uma barbaridade. A alíquota de IPTU, para vocês terem uma ideia, é de 1%, né? Sobre o valor venal do imóvel. O que é alto é a alíquota de IPVA, que é de 4%. Aí é alto. Bom, tem um problema a mais que é meio bobo assim, mas vamos lá. O valor o ITR, a legislação do ITR só considera como produtiva a exploração agropecuária do imóvel. Algumas outras coisas, tipo piscicultura, umas coisas assim. Então tem lá um cara que dá um exemplo, fala o seguinte, olha, supõe que eu tenho um imóvel do Nordeste em que a pecuária é super improdutiva, tá certo? Realmente, do ponto de vista ambiental, não é bom botar 2 boi ali que fica ocupando uma área enorme, mas eu pego aquela área e boto lá um monte de, sei lá, gerador de energia eólica, tá certo? Eu fiz provavelmente uma exploração ambientalmente bem melhor daquele imóvel do que ter colocado boi. Pela legislação do ITR, se eu não tiver boi naquela terra,
e não tiver plantado nada e ela estiver desmatada, e eu estiver limpando ela para botar as torres de energia eólica, eu vou entrar naquela coisa que eu tenho um grau de utilização baixíssimo e pagar uma alíquota monumental de ITR. Tá certo? Pelo menos, pelo que está escrito na lei, é isso. Eu não sei como é que o pessoal resolve esses problemas, mas bota lá 3 boi lá dentro, exatamente, é isso. Provavelmente é isso. Bom, tem um outro problema que para mim é absolutamente ridículo na legislação, pelo menos do ponto de vista ambiental. A legislação diz que pastagem em formação é considerada como produtiva e eu não preciso ter um índice mínimo de produtividade. Então o que eu pego, eu vou lá, tenho uma área de mata nativa, desmato, simplesmente corto as árvores, faço nada e digo que aquilo é pastagem em formação. Sequer preciso botar um boi lá, para fins da declaração do ITR. Tá certo? Ao fazer isso, eu automaticamente considerei aquela área como produtiva e eu não preciso pagar o imposto. E não tem nada dizendo que tem tantos anos para formar pastagem, qual o critério, basta eu declarar que aquilo é pastagem em formação. Tá certo? Entendeu? Essa para mim é uma falha, assim, explícita da legislação do... Tá certo? Então, no mínimo, você tem que estabelecer algum critério para mostrar o que área de pastagem em formação não pode ser uma coisa que todo ano eu declaro que aquilo é uma área de pastagem em formação, porque simplesmente eu não vou pagar ITR nunca em função disso. Mas não tem algumas coisas na legislação do ITR que se eu tenho que ter um plano aprovado, um plano de ocupação, para pastagem em formação não tem nada. Basta eu declarar que é pastagem em formação que eu estou cumprindo a legislação. Bom, aí entrando um pouco na questão do Dylan, tem uma questão que é a seguinte: a legislação do ITR, como eu falei, se eu tiver lá mata nativa, eu pego e falo, ó, isso aqui é mata nativa e portanto ela é considerada como área não tributável. Agora, se aquilo não for reserva legal, nem APP, eu posso chegar lá no ano seguinte e cortar toda aquela mata. É simplesmente uma área que eu estou esperando para poder desmatar e ocupar economicamente. Tá certo? Por outro lado, existe uma coisa na legislação que chama RPPN, Reserva de Preservação do Patrimônio Permanente. Reserva Particular de Preservação Natural, é isso? Patrimônio Natural, é isso. Que é uma coisa que eu registro, que tem uma área do meu imóvel que não é reserva legal, mas que eu não vou explorar. Tá certo? Num caso desses, faz muito mais sentido eu ter uma vantagem tributária do que numa área que eu estou mantendo lá com mata nativa, mas no ano seguinte eu posso ir lá e derrubar ela completamente. Agora, a legislação do ITR não faz diferenciação nenhuma entre essas duas situações. Então, no mínimo, seria interessante, talvez até pela via da cenoura, criar um redutor para quem constitui a RPPN. Fala assim, ó, vou lá, eu constituo uma RPPN no meu imóvel e você tem... ao fazer isso, eu ganho um redutor de ITR. E a pessoa que declara que tem lá uma área de floresta nativa, mas não... Eu também não preciso induzir a pessoa a derrubar a floresta nativa. Eu preciso preciso tomar cuidado como você faz as coisas, tá, pessoal? Para o ITR, na legislação hoje, basta ter uma floresta nativa que não está constituída como RPPN, que eu estou reduzindo... Você considera como área não tributável. Só que não tem diferença nenhuma. Eu deixar lá um mato crescer e eu posso cortar o ano que vem sem assumir nenhum compromisso, e eu assumir um compromisso que eu tenho aquela área que eu vou preservar ela no longo prazo. Essa é a questão principal. Tá certo? Bom, e finalmente tem essa coisa de exigência de produtividade mínima para a cidade extrativa em floresta nativa, que na verdade é incompatível com a produtividade máxima de floresta nativa que você tem hoje na legislação ambiental. Tá certo? Então, você tem um problema aí. Você declarar aquela ideia que eu falei, eu tenho aqui uma área que eu estou explorando, de floresta nativa que eu estou explorando, a legislação do ITR me obriga a tirar o mínimo de madeira daquilo que eu não tiro de outras áreas. Bom, pessoal, vou tentar correr aqui para ver se a gente termina hoje. Bom, finalmente tem um problema dos cadastros, que é o seguinte, como eu falei, a gente tem hoje no Brasil um monte de cadastros. Eu tenho o cadastro de imóveis rurais do INCRA,
que é o que, na verdade, tem nesse cadastro, tem uma lei que obriga a progressivamente você ir georreferenciando os imóveis. Então, cada vez que eu vendo um imóvel, ou que eu faço sei lá, que eu adquiro um imóvel, eu junto dois imóveis, eu tenho que fazer um georreferenciamento do imóvel, aí sim, com GPS, etc e tal, e ir lá registrar lá no INCRA, mas é um processo muito lento e ainda tem um monte de imóveis que não estão... Hoje, acima de 100 hectares, você não faz mais nenhuma transação imobiliária. Então, você precisa fazer, se vai fazer uma transação, você tem que fazer o georreferenciamento para poder registrar em cartório, é isso. Mas é um processo lento. Quem não faz transação... Na verdade, a maior dificuldade é que você precisa da assinatura dos seus confrontantes, né? E muitas vezes você não sabe quem são muitos. É difícil. É um inferno, em suma. Bom, desse ponto de vista, o cara até ajuda, né? A rigor, você pode começar a saber, se não tiver dois confrontantes no mesmo lugar, pelo menos você começa, facilita um pouco você descobrir quem são seus confrontantes. Bom, tem o cadastro da Receita Federal, que eles chamam lá de CAFIR, que na verdade o cadastro do INCRA e da Receita Federal, eles conversam entre si. Tem o cadastro ambiental rural, que eu falei para vocês, que foi criado apenas para fins de verificação do cumprimento das disposições do Código Florestal. E aí eu volto a falar, para mim é uma burrice usar o cadastro ambiental rural só para o Código Florestal. Você poderia, com um pouco mais de coisa, pedir para a pessoa identificar como é que é toda a ocupação do imóvel lá, não só na parte ambiental. Seria pouco esforço a mais e teria um enorme apoio para fazer os dois. Bom, a ideia, em princípio, quando o CAR estiver totalmente implementado, já está bastante, né, hoje, falta só pequenos imóveis que estão fora que não estão obrigados a apresentar a informação para o CAR. Em princípio, o CAR já poderia ser utilizado para verificar o ITR, tá? Em princípio, no mínimo a parte relativa às áreas não tributáveis. Lembrando que tem pequenas diferenças de legislação com relação ao que é a área de interesse ambiental para o ITR e para o CAR, para a legislação ambiental. Desse ponto de vista, para mim seria muito simples, é só mudar a legislação do ITR para... Isso é uma coisa facinha de fazer, para compatibilizar com a legislação ambiental. Naquelas áreas onde tem um problema sério de sobreposição de limite de áreas, aí é mais complicado de usar o CAR para ver se está cumprindo o ITR ou não. Tem um projeto que é bem interessante, que está em implantação, que chama SINTER, que é Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Esse SINTER é uma coisa super interessante, é um sistema que cruza, que você vai ter um georreferenciamento de imóveis, e aí sim feito com GPS, etc. e tal. Esse georreferenciamento de imóveis vai cruzar com as informações dos cartórios e registros de imóveis em formato XML. Então, como eu falei, eu posso ter um mesmo imóvel rural para fins de ITR, que é uma série de registros, série de matrículas no cartório de imóvel, que eu fui comprando várias fazendas. Cada uma delas tem uma matrícula. Aí eu vou conseguir cruzar os dois, tá certo? E a partir daí você consegue, a hora que você estiver implantado, vai demorar décadas, né? Provavelmente para isso estar funcionando. Precisa digitalizar todos os documentos que são fisicamente registrados. Mas não é só digitalizar, digitalizar e colocar no formato XML, é isso. Exatamente. Mas são as informações principais, né? Você não precisa fazer todo o histórico passado, você precisa apenas dizer quem é o atual proprietário, qual é o número daquela matrícula, em que cartório, como é que isso bate, e a partir daí você consegue cruzar com outras informações. A partir daí eu consigo usar esse cadastro para cruzar com a informação do crédito rural, para cruzar com a informação... no CAR você precisa declarar qual é o... Você precisa anexar lá um troço lá, identificar a matrícula do imóvel, né? Mas ela não está no formato XML, então... A hora que isso aqui tivesse implantado totalmente no Brasil, é uma revolução na coisa agrária do Brasil, é uma revolução na forma de cobrar ITR também, tá, pessoal? Esse sítio da minha família, o registro que está lá no imóvel, é parte da pedra X que tem na beira do estrado, que não existe mais, segue acompanhando as árvores que, graças a Deus, ainda estão lá, tem uns... Entendeu? É isso. Chega do lugar assim, é isso, basicamente
É coisa que não existe mais mesmo. É um problema. Mas, pessoal, alguma hora você vai ter que definir claramente quem é dono do que nesse país. E a hora que você fizer isso vai ser realmente uma revolução em termos de política ambiental, etc. E tal. Bom, e finalmente tem esse processo de municipalização, mas eu acho que não é muito importante aqui. O único ponto na municipalização, o que eu acho é que tem uma certa conflito entre o processo de municipalização do ITR e o uso do ITR como instrumento ambiental. Por quê? O município tem interesse no ITR para arrecadar. E do ponto de vista ambiental, você tem interesse em usar o ITR para fins extrafiscais. Quando você usa um imposto que é 100% extrafiscal, no limite, ele não arrecada nada. E ele cumpre a sua função, você não arrecada nada. Tá certo? Se a minha função do imposto é induzir uma determinada prática, se eu fizer ele bem, eu vou arrecadar muito pouco. E a ideia do município é arrecadar o máximo possível. Então tem um problema aí de uma certa... Ao mesmo tempo, o município pode ser muito melhor para fiscalizar do que a União, porque ele está lá, mais perto do imóvel. Então tem aí alguma coisa para ser um pouco pensado. Oi? Mas acho que, não sei, existe uma reclamação de quem mexe com essa questão de mudança de uso do solo, que o município sempre vai expandindo sua área urbana para arrecadar mais IPTU. No momento que ele começa a arrecadar via ITR, essa prática pode ser contida um pouco porque não existe essa necessidade, né? Apesar que as alíquotas vão ser diferentes, tal, mas já existe. O ideal mesmo era talvez juntar os dois tributos e definir que tem uma parte dele que é arrecadatória, e aí não faz diferença se o cara está declarando que aquela casa está na área urbana ou rural, e você usar uma outra parte da legislação que tem fins extrafiscais. Eu não sei, tem que pensar alguma coisa. Já que está passando para os municípios mesmo, de repente poderia... Agora, tem problema. Na hora que eu vou municipalizar, eu tenho um imóvel que tem um pedaço no município e um pedaço em outro município, eu provavelmente vou ter que... Hoje eu estou cobrando por onde está a sede do imóvel, mas não sei se é a melhor forma de fazê-lo. Aí, quando não tem sede, acho que é onde está a maior parte do imóvel. Não tem muito... Acho que é isso, eu não sei, mas acho que é isso. Assim, tem um monte de tecnicalidade. Agora, o que está acontecendo hoje é que, quando o município está começando a cobrar IPTU de imóvel que é tipicamente rural, o pessoal está entrando na justiça e conseguindo pagar ITR. Tá? Isso já está, assim, mesmo que ele esteja formalmente na área urbana do município, a pessoa entra na justiça e consegue ganhar o direito de pagar ITR e não IPTU sobre aquele imóvel. Bom, pessoal, encerramos a aula hoje, encerramos essa matéria, chegamos hoje, pelo menos não deixamos nada para a próxima aula. Vocês viram que foi bem diferente, né, o que a gente viu na última aula do que a gente viu nessa aula daqui, tá certo? São um pouco formas diferentes de pensar a questão de tributação e meio ambiente.